Glória a Deus, podeis sentar, queridos. Aleluia. Por gentileza, vamos neste momento fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu quero me comportar a 2 textos. O primeiro deles se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 64. Isaías 64. Eu quero trabalhar uma temática nesta noite, muito confrontante. Eu estava nesses dias, olhando o cenário que aí está, tantas pessoas caindo, tantas pessoas falhando na caminhada. E aí nós olhamos e ficamos perguntando a nós mesmos, como é que isto? Por que fulano caiu, Beltrano? Por que alguém falha? Sabendo que Deus é um Deus que não toma culpado por inocente, nem inocente por culpado. A temática que eu quero trazer nesta noite para mim, para você é: por que é que o justo cai? Por que será que caímos? O que nos leva a cair em meio à nossa caminhada cristã? Isaías capítulo 64, por gentileza, versículo de número 6. Diz assim, preste atenção, tá? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Diante desse texto, nós já temos aqui algumas conclusões. Primeiro, que por mais que eu e você venhamos a fazer com justiça algo bom, maravilhoso, aos olhos humanos, por mais que você doe a sua casa, por mais que você ajude com uma cesta básica, por mais que você cuide, a minha e a tua justiça, ela não passa de trapo de imundície. Forte. Isso é muito sério. Então, por que é que o justo cai? Nesta caminhada da vida, aonde a palavra dele diz que não podemos olhar para trás, pois o que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para esta obra. Provérbios capítulo de número 24, versículo de número 16. Porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Porque 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor não permitirá que o justo fique caído. Então,
É o próprio Deus que se encarrega de levantar o justo na sua justiça. A justiça de Deus. Isaías, no capítulo 64, ele vai nos dizendo que, por mais que venhamos a fazer alguma coisa positiva, todos nós somos imundos. Porque a Bíblia fala que habitamos num corpo corruptível, tendencioso, maldoso, um corpo que se inclina todos os dias para o mal, pois o nosso coração se inclina para o mal. Mas o que não nos permite executar é justamente a presença do Espírito Santo dentro da minha vida e dentro da sua vida. É interessante como nós olhamos para as pessoas que caem e se esquecemos de nós. Porque apontamos as falhas dos outros e se esquecemos de apontar as nossas próprias falhas. Olhamos para alguém que outrora estava em pé, pregando, cantando, ou o que quer que seja, fazendo para a obra de Deus, e começamos agora a medi-las, a excluí-las. Aleluia! Não mais queremos estar perto, não mais queremos contato, não mais queremos tirar a selfie. Por quê? Porque a pessoa não está mais em pé, ela caiu. E diante do cenário que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, todos são sabedores aí na mídia o que está acontecendo com uma pessoa que outrora era exemplo positivo e agora é totalmente negativo. Mas a questão é, se esta pessoa por Deus é justificada, quem vai fazer a obra é Deus. Então eu gostaria que você neste momento me acompanhasse, preste bastante atenção. Se todas as nossas justiças, ou tudo aquilo que nós venhamos a fazer como justiça aos nossos olhos, ela não passa de trapo de imundície, se o melhor dos nossos atos, se o melhor da nossa justiça, ela é considerado como trapo de imundícia, o que dizer dos nossos pecados? Porque, pastor Rinaldo, o justo cai. Tem N situações. Poderíamos passar a noite citando aqui muitos exemplos, muitas coisas. Mas eu quero aqui me reportar a algumas delas. Primeiro, porque nós caímos, porque muitas das vezes escolhemos andar no caminho errado. Deus nos deu o livre-arbítrio, mesmo sendo justos. Ele nos orienta, Ele nos dá o caminho de direção, Ele nos direciona e ao mesmo tempo Ele fala, o caminho é esse. Ora diga Josué, eu e a minha casa decidimos, é uma escolha. Mas existiam muitas pessoas com Josué ali também que eram justos. Mas às vezes, por querermos pegarmos atalhos, por querermos pegar a coisa mais fácil, ou talvez para cedermos a pressões de outros,
Nós escolhemos agradar mais a homens do que agradar a Deus. Só que Josué, ele toma a sua decisão, ele diz assim: eu e a minha casa decidimos servir a Deus. Não sei quanto a vocês, mas Josué, escolhendo a Deus, tendo intimidade com Deus, também falhou. O justo cai muitas das vezes pelas suas próprias escolhas, por não dar ouvido àquilo que Deus está falando, por não dar ouvido àquilo que Deus está direcionando. Deus, ele nos fala: olha, está aí, o pecado jaz à porta, fuja da aparência do mal, corra, porque ninguém é super-homem. Você não é super crente. Se você acha que não tem condição, corra, fuja. Mas infelizmente tem pessoas que escolhem querer enfrentar, achando que podem vencer, e terminam caindo. Oh Deus! A palavra do Senhor vai nos dizer, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus, ele adverte a um dos filhos de Adão. E olha a advertência que Deus está dizendo. E isso é profundo no versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Deus vai dizer: se bem fizeres. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Não é certo que eu aceitarei o teu louvor, a tua adoração, a tua oferta, a tua entrega. Mas se bens fizeres. Agora, e se não fizeres bem, se não se desviar do mal, se não se desviar das rodas dos escarnecedores, aí a advertência de Deus é: eis que o pecado já está, e ele está, ó. Pastor, não estou entendendo. Ei, vou te explicar num português bem claro. Cuidado, porque tem portas que você pensa que você está entrando para benefício, mas não. Ele está à porta batendo, dizendo: ei, deixa eu entrar. Mas aí a advertência do Senhor é bem conclusiva, porque ele vai dizer: o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo. Porque ninguém pode dizer que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Então, se bem fizeres, eu te aceitarei. Mas se não, eis que o pecado já está à porta batendo. Agora deixa eu te dar um outro conselho. Ele virá sobre ti, sobre o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Pastor, não é fácil, é verdade. Porque tem coisas que se tornam mais fáceis, mas tem outras que se tornam mais difíceis. Mas quando estamos vivendo uma vida buscando a presença de Deus, Deus nos dá suporte para muitas outras. Só que parece que nós não queremos enxergar, parece que nós não queremos ver ou fingimos não ver o pecado, o perigo à frente. Não é assim? E o que é que acontece? Nós terminamos andando e prosseguindo. Sabe aquela história que alguém diz assim: ó, não pegue este caminho porque lá na frente há ladrões, há salteadores. Aí você enche o peito e diz assim: não, mas eu sou crente, Deus vai comigo. Mas Deus já está te advertindo que num caminho existem salteadores. Mas ainda assim nós escolhemos
muitas das vezes andar na contramão da vontade de Deus. E qual é o resultado? Terminamos caindo. Só que o que eu acho maravilhoso e glorioso em Deus é que Deus não nos deixa prostrados. Alguém pode até passar por mim, pode até passar por você e dizer: coitada, coitado, pregava, cantava, olha aí, não vigiou, olha o que aconteceu. Mas Deus não, porque o próprio Deus da justiça, Ele vai como um pai amoroso, como um pai que sabe aquilo que o filho precisa, e diz assim: meu filho, você caiu, mas a minha justiça te justifica, e eu vou te levantar de novo. Só que nem todos entendem, nem todos compreendem. A pergunta que eu quero lhe fazer é: o filho pródigo era justo ou não? E que me garantia você tem para me dizer que não? Ele fez uma escolha, o pai deixou. E quantas escolhas nós temos feito e Deus tem deixado? E por isso você não tem sido justificado? Quantas das vezes nós temos errado pelas nossas escolhas? E o pai sabe que você vai quebrar a cara, que eu vou quebrar a cara. Só que aos olhos dos irmãos, você não tem mais direito de voltar. Você não tem mais direito de subir, cantar, pregar, falar da grandeza e do amor de Deus, porque outrora você fez a sua escolha. Mas este filho, que ainda pródigo, ele reconheceu que existia justiça na casa do justo, que era seu pai. E ele vem ao caminho, ele escolheu errado, tudo bem. Ele gastou toda a sua fortuna com as meretrizes, com os prazeres da vida, e daí? Mas o importante é que ele no caminho foi alcançado pela graça, porque a graça entrou dentro do coração dele e disse: você caiu, mas eu posso te levantar, porque na casa do teu pai tem alguém que está lá de braços abertos, dizendo para você: venha, porque eu cuido de você. Aleluia. Então o texto diz que ele cai em si. E quantas das vezes nós não caímos em si? Eita, que besteira eu fiz. Ande faço. Se eu soubesse, não tinha feito isso. Porque Deus não me falou. Deus te falou, é porque você estava com o ouvido tapado, você estava com seus olhos fechados, mas mesmo sabendo que você iria cair, Ele sempre foi ao teu encontro. Porque você é filho, e filho é filho. Você não é bastardo. Por isso o justo cai, mas se levanta, porque tem um pai de justiça, que sabe da sua fragilidade, da minha fragilidade, da sua fraqueza, da minha fraqueza. Sim, caímos porque escolhemos errado, mas o próprio Deus se encarrega de nos direcionarmos para o caminho certo de volta. Por isso, o justo cai. Isaías, ele é muito profundo, porque ele vai dizer que todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E agora ele vai ser categórico, ele vai dizer: e todos nós caímos como uma folha. Em alguma área da minha vida e da sua vida nós falhamos. Nós erramos. Ah, porque você acha que você está aqui porque você é bonitinha? Você acha que eu estou aqui porque eu estou bonitinho com esse
terno aqui, esse sapato, o irmão Hermes com aquele sapato lindo ali. Não, irmão. Porque se fosse pela tua escolha e pela minha escolha, coitadinha de mim, coitadinho de você. Mas um dia Ele nos alcançou com a graça, misericórdia e amor, e nos direcionou para o caminho certo. Eu estava caído, você estava caída, mas Ele foi lá, deu a mão e nos levantou. Quantos aqui, se eu perguntar aqui, não já pensou em desistir da caminhada? Quantos até já não se afastaram e depois voltaram? Mas talvez pela vontade de alguns você não deveria estar aqui. Porque pela vontade do irmão, do filho pródigo, ele não teria direito de estar de pé. Mas o pai disse: meu filho, você não está entendendo. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Ele também é justo. Não pelas suas atitudes, mas Ele é justo em mim. Porque eu tenho autonomia e eu tenho autoridade para o justificar. Porque eu justifico a quem eu quero. Aleluia. Ele usa de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia. Mas segundo, porque porque os justos caem. Muitas das vezes por causa da nossa soberba. É interessante que o texto do próprio Salomão, ele dizendo que o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Mas quão soberbo foi Salomão. E ele caiu na sua própria soberba. Ao ponto de que na sua própria morte ele dizer, se exaltar, se ensoberbecer, dizendo que ele teve direito a tudo, fez tudo para ele e por ele. Mas se não fosse a promessa de Deus sobre a vida do seu pai Davi, coitado de Salomão, o homem mais sábio da face da terra, mas também o mais burro, pastor Rinaldo. Porque tem hora que nós somos sábios aos olhos dos outros, mas nos tornamos burros aos nossos olhos. Porque a nossa soberba, ela nos faz cair. Porque muitas das vezes, porque eu acho que tenho 20 anos de crente, 30 anos de crente, porque eu oro 24 horas por dia, porque eu jejuo 24 horas por dia, eu sou melhor do que o meu irmãozinho ou minha irmãzinha, que não faz o que eu faço aos meus olhos. E muitas das vezes a minha soberba me faz cair. Aleluia. Ah, queridos, Mateus capítulo de número 26. Perdão, Jeremias capítulo de número 17. Aleluia. Jeremias 17, 9. Olha o que é que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não, pastor, eu não sou soberbo, eu sou muito sim. Nem você conhece a você mesmo. Porque tem hora que você se pega falando que não é para falar, pensando que não é para pensar, desejando que não é para desejar. O teu coração, meu coração, queridos, é enganoso. E muitas das vezes pela nossa soberba. E muitos têm caído por causa da soberba. Porque Deus tirou lá do monturo e o trouxe para a sua presença.
Mas parece que eu e você nos esquecemos da onde Deus foi nos buscar. E quando chegamos a um patamar, humanamente falando, que parece que eu e você somos alguma coisa, Deus vem e nos abate para dizer: você não é nada, é folha seca. Aleluia. Você pode ser pastor de milhares, mas a obra não é sua, a ovelha não é sua. Você pode alcançar o cargo mais elevado que tiver, mas querido, existe alguém que é maior. Pilatos disse: sabes tu que eu tenho poder para dar a vida e preservá-la? Aí Pilatos ouve dele dizendo: nenhum poder tu teria sido alto, não fosse te dado. Lembra de Nabucodonosor? Foi comer capim por causa da soberba. Tem hora que a gente começa a se perguntar: por que as coisas estão acontecendo contrariamente comigo? Porque nós passamos a ser soberbos. Começamos a criar uma carninha. E eu tenho medo muito disso. Começamos agora a sentar em outros patamares, a ter acesso a outros lugares, e aí começamos a nos deixar ser envolvidos. E a soberba nos faz cair, porque agora passamos a escolher com quem andar, com quem conversar, com quem visitar. Ah, meu querido, como é difícil quando você se encontra num patamar de um nível elevado, humanamente falando, porque para Deus não existe isso, porque para Deus todos são iguais aos olhos dele, independente quem tem, quem não tem, quem é, quem não é. Ei, independente do seu grau, se você é doutor ou se você não é doutor, para Deus todos são iguais. Mas aqui na terra nós não olhamos com os olhos de Deus. Quer ver um exemplo? Muito simples. Entre com uma sandalinha rasteira, velha, uma roupinha velha, numa loja, no shopping. Uma bolsinha meia. Talvez ainda você vai ver uma vendedora chegar perto de você. Porque ela vai olhar para o que está vendo. Mas chegue lá numa pose, com um cordão daquele falso brilhando, dizendo que é brilhante. Com escarpana lá, uma bolsa falsier, daquelas de marca, dizendo que é. Ai. E vai logo nas roupas mais caras. Pergunte logo assim: qual é o melhor vestido que você tem aí? Pois não, madame. Esse aqui, ó, é peça única. Não é assim? Nós não fazemos assim? Deus, ele não vê dessa forma. E infelizmente, quando Deus decide nos abençoar, porque é Deus que decide. Ah, pastor, não, é porque eu trabalho muito. Querido, eu conheço gente que trabalha e não sai do lugar. Você sabia? E é inteligente. E tem outros que não têm a mesma inteligência, não chegou a terminar nem o ensino médio, mas tem uma graça, uma facilidade, uma forma de conseguir ganhar dinheiro, de ser abençoado. Isso é Deus.
É Deus que decide. Não é porque você é o cara, não é porque você é melhor do que fulano, não. É Deus que decidiu olhar para mim, olhar para você e querer te abençoar. Porque a palavra dele diz que ele abençoa quem ele quer abençoar. Mas infelizmente tem hora que começamos a subir num patamar. Essa semana, claro e evidente que tem hora que eu faço umas coisas meio doidas. Eu aluguei os andames. Aí eu era pouco andamezinho, uns 4 andames. Aí desci a mala do carro, ajeitei, botei o andame dentro e fui embora. Aí o cara disse: "O senhor é doido? Como é que o senhor pega um molho de ferro desse e joga num carro desse?" Eu disse: "O que é que tem? Não tem água para lavar não, é?" Mas tem hora que eu fico doido mesmo, que arranha. Mas eu aprendi que nada é meu, tudo é de Deus. Temos que ter cuidado, é fato, né? É normal. Cuidado e zelo é uma coisa. Agora, sabe, não me toque, cuidado, faça isso. Querida, querido, você não tinha nada, agora Deus te deu. Você andava a pé, você andava de bicicleta. Deus decidiu fazer acontecer na tua vida. Hoje você está andando num carro bom. Hoje você está numa casa boa. Ei, tudo é Deus. Não precisa você olhar para ninguém dos pés, de baixo para cima. Não precisa você medir, não precisa você se achar que agora porque você consegue entrar dentro de um restaurante ou dentro de um supermercado, olhar diferente para o teu irmão, porque tudo aos olhos de Deus é igual. E esta palavra tem direção para você que está na internet me vendo, para você que está aqui. Cuidado com a soberba, porque o Deus que te levanta é o Deus que te abate. O Deus que me levanta é o Deus que me abate. Tem um bocado de pastor conhecido aí que Deus levantou, aí agora ele olha assim, 2.000 membros, 3.000 membros, não sei, ele acha que... Eu conheço um, que ele não entra pela porta da frente. Ele entra pela porta de trás, faz o culto e... Mas é justo, eu não vou meter a mão. Você está entendendo? Quem pode fazer isso é Deus. Lembra de Davi? Da onde eu te tirei, Davi? Eu te tirei detrás das malhadas. Tu não era nada, eu decidi fazer você rei. Achei a meu servo Davi. Eu te vi quando estavas tu sozinho cuidando das ovelhas, nem tua era, do teu pai. E eu decidi, eu disse, vá lá e unja ele a rei. Quando ele nem pensava ainda ser alguma coisa, eu já tinha escrevido uma história a favor dele. Mas o que é que Davi faz? O justo cai. Davi olha, cobiça, a mulher de Urias, deseja, arquiteta, manda matar, tenta esconder, mas de Deus ninguém escapa. Deus manda Natan e diz assim: o que foi que você fez? Se tu tivesse me pedido mais, eu não teria te dado. Se o teu desejo era casar com mais mulheres, casava. Tudo que tu viesse a me pedir eu te dava, mas por que fosses pegar aquilo que não era teu? Porque a soberba do teu coração achou que tu poderia fazer o que tu tinha direito. Porque tu eras rei,
Achava que podia fazer e desfazer? Porque tu achas que é melhor, ou conhecedor de fulano, desejas ou pensa que pode fazer? Deixa eu te dizer algo. A espada não apartará da tua casa. Deus levanta, mas as consequências, elas vêm. Segundo, correndo, porque caímos, ou porque o justo cai, por causa da sua soberba. Terceiro, por causa da sua autoconfiança em si mesmo. Mateus capítulo 26, versículo 33 e 34. Sabe aquela história que a gente diz assim: fulano pecou nessa área e caiu. Eu nunca faria isso. É um perigo. Que se brincar depois você vai estar fazendo pior do que ele fez. Às vezes nós temos autoconfiança demasiada em nós mesmos. E a palavra do Senhor diz que sem Ele nada, absolutamente nada, podemos fazer. Capítulo 20 de Mateus, versículo 33 e 34. Todos são sabedores do texto que antecede esses versículos, que Jesus adverte a Pedro. E qual foi a resposta de Pedro? Mas Pedro respondendo disse-lhe: olha só, o que é autoconfiança. Olha a resposta de Pedro: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Pedrinho, o Pedrinho é meu. Em verdade te digo que não vai demorar muito, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Aí Pedro diz: não, Senhor, eu não. Oxente, está desconfiado de mim? Eu sou o Pedro que andei sobre as águas. Eu sou o Pedro que estou aqui contigo para o que der e vier. Queridos, nós não somos super. Se não for a graça de Deus sobre a nossa vida, estamos sujeitos a padecer como Pedro, a cair como Pedro, a negar Jesus como Pedro. O maior perigo é você dizer eu nunca. Antes de você dizer eu nunca, diga assim: que o Senhor me cubra com a sua misericórdia para não falhar contra Ele. Pois aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Por favor, coloque-se de pé. Eu quero concluir. Mas sabe o que é que eu acho lindo no texto? O capítulo 64 de Isaías vai dizer: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Só que no livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 16, vai dizer: ainda que isso aconteça, pode ser mais de 7, mas ele estipula 7. E aí não me pergunte o porquê, porque aí fica isso para os historiadores, os conhecedores, porque onde a Bíblia não fala, eu não quero falar.
7 vezes cairá o justo. Só que ele não vai ficar prostrado, ele vai se levantar, ele vai se erguer, ele vai voltar a cantar, ele vai voltar a exaltar, ele vai voltar a glorificar, ele vai voltar a dizer: Deus, eu falhei, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui para pedir a tua misericórdia e o teu perdão sobre a minha vida. E a um coração contrito e aquebrantado a esse, Deus não rejeita. Eu concluo dizendo: a caminhada não é fácil. Há momentos em que tropeçamos, ficamos caídos por muito tempo. Mas escute isso: mas tropeçar e cair não significa abandonar o caminho. Deus está lá para nos erguer. Não sei se você falhou, se tem falhado. Talvez possa ter aqui nosso meio pessoas que estejam afastadas, afastado. Você que está me ouvindo. Mas eu tenho uma boa palavra de Deus nesta noite para o teu coração. Deus está no caminho dizendo: se você quiser, eu te levanto, eu te ergo de novo. Pai, eu quero te louvar nesta noite. Eu quero exaltar e glorificar o teu nome. Agradecer porque sabemos, ó Deus, que se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Como temos falhado, quantas das vezes temos caídos, mas o Senhor tem nos levantado e tem nos dado sustância. Obrigado, ó Deus, porque é o Senhor que opera tudo em nós. Toma agora, Santo de Israel, esse momento de ceia. Que aqueles que estejam em condições de cearem, que estão bem consigo mesmo, ó Deus, e se forem até de outros ministérios, que estejam bem com com os seus ministérios, com os seus pastores, possam sim, Senhor, cear conosco. Deus, muito obrigado. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. E você pode dar uma salva de palmas para Ele, amém?